Olá, meu nome é Davi Utzig, sou analista de suporte do Sigma, software grátis de gerenciamento de manutenção. O Sigma, sistema totalmente gratuito, está disponível para download no site www.centralsigma.com.br. E hoje então eu vou falar do cálculo de mão de obra do Sigma. Vamos entrar num banco de dados demonstrativo. O cálculo de mão de obra então serve para calcular quantos funcionários serão disponíveis para terminar uma OS. Então tem muitos casos em OS corretivas que são urgentes e depende muito do MTTR, que é o tempo de reparo. Se o tempo de reparo for muito alto, será necessário convocar mais de um funcionário para conseguir terminar o serviço num tempo útil. Então vamos para o módulo OS. Vamos abrir então as OS. Vou realizar algumas simulações para entender certo como funciona esse cálculo. Então, de momento, vamos abrir uma OS já criada. O cálculo de mão de obra se encontra na segunda aba aqui, mão de obra. Para esse botão aqui, calcular mão de obra, funcionar, é preciso de alguns requisitos. O primeiro, então, é selecionar algum funcionário, e os outros dois aqui na programação é preciso ter uma data de equipamento disponível e emissão da OS, e então a data de término desejada. A partir dessas duas datas, de equipamento disponível e data de término desejada, e mais o MTTR, que é o tempo de reparo, tempo médio de reparo. Então aquele botão irá calcular exatamente quantos funcionários vão precisar, conforme também, é claro, o plantão do funcionário. Então vamos fazer uma simulação. Temos então aqui equipamento disponível, a data atual, 1/12, e a data de término desejado, então é no mesmo dia. Digamos que seja uma OS corretiva, então por isso que ela é urgente e precisa ser terminada no mesmo dia. E o tempo médio de reparo é de 5 horas aqui. Então, como a gente tem todos os requisitos, podemos ir para a mão de obra e fazer o cálculo da mão de obra. Ok, aqui está dizendo o seguinte, o funcionário 012, que é o Felipe, tem 9 horas disponíveis, ou seja, 9 horas diárias. Como é um dia apenas que precisa, ele está informando que são 9 horas. E aqui então ele está dizendo que para esse caso um funcionário consegue dar conta. Agora vamos na mesma OS e vamos fazer uma outra simulação. Primeiro vamos colocar uma data de término desejada mais avançada. Vamos colocar para o dia 3, 2 dias. Vamos salvar a OS e vamos abri-la novamente. Ok, só vamos e abrimos ela novamente. Então vamos em mão de obra. Vamos calcular a mão de obra. Ok, continua apenas com o funcionário, mas mudou aqui o tempo que ele tem disponível. Antes era 9 horas diárias, agora ele tem, como são 2 dias que ele tem para fazer a OS,
ele terá 18 horas disponíveis. Então nesse tempo ele pode fazer outras USs também. Agora vamos fazer uma outra simulação. Vamos na programação e vamos aumentar o tempo médio de reparo. Digamos que seja uma máquina muito complicada, que ela não leva apenas 5 horas para fazer um determinado serviço. Vamos colocar então que ela precisa de 30 horas. 30 horas para terminar. Mas eu só dei 2 dias aqui de prazo. Vamos salvar a OS. Vamos clicar com a seta para a direita para buscar o último número e vamos abri-la novamente. Ok, agora vamos na mão de obra. Calcular mão de obra. Então, nós temos 2 dias para terminar a US. O funcionário Felipe tem apenas 18 horas disponíveis. E nesse caso, sim, ele já calculou e deu a mensagem: atenção, funcionário sobrecarregado. Ou seja, o funcionário sozinho não consegue terminar o serviço de 30 horas em 2 dias. Então, porque ele só tem 18 horas disponíveis. Então, para esse serviço é necessário 2 funcionários para concluir esse serviço na data desejada. Então, com esse cálculo você pode organizar a sua manutenção, né, prevendo quantos funcionários serão necessários para realizar determinada tarefa. Agora, se a gente tirar o funcionário aqui, salvar a OS, então tiramos o vínculo do funcionário, vamos em mão de obra e vamos calcular. Então ele dá a mensagem que é preciso selecionar um funcionário para prosseguir. Então não tem erro. Então o primeiro requisito, que é selecionar a mão de obra, ele dá a mensagem informando caso não esteja vinculado. Então podemos clicar em sim e selecionar um funcionário. Selecionar outro funcionário agora. Vamos salvar. Enfim, mas é essa a questão. É preciso do funcionário para ele conseguir calcular. Porque ele busca então o plantão desse funcionário. Vamos carregar novamente a OS. Agora temos um outro detalhe. Um outro requisito então seria a data do equipamento disponível. Se a gente colocar uma data errada aqui sem querer, o sistema também informa. Até porque não tem como a data disponível ser anterior da data de emissão, porque aí teria alguma coisa errada mesmo, né? Então mesmo assim vamos ver o que acontece. Ó, ele joga uma mensagem. Ó, há uma diferença maior que 3 anos entre as datas equipamento disponível e data de término desejado. É aconselhável que verifique se estão corretas antes de prosseguir. Deseja continuar com o cálculo mesmo assim? Eu aconselho realmente a verificar, porque se eu dar um sim, ele pode demorar muito tempo para fazer esse cálculo, porque ele faz esse cálculo diário, então ele pode demorar bastante tempo até que conclua esse cálculo. Então justamente essa mensagem já está aqui para não gerar algum problema. Certo? Então a gente viu na US o cálculo de mão de obra por funcionário e por US. Obrigado e até mais.